Olá, meus queridos, só passando aqui para deixar uma breve mensagem a vocês. Nos dias de hoje, as pessoas têm feito comício, passeata, têm exposto as suas ideias em respeito à política do nosso dia a dia. Quando um grupo de pessoas que dizem que creem em Deus, que prezam a família e a pátria, se buscam em um conhecimento retroativo do que tem acontecido, significa que elas não confiam verdadeiramente em Deus. É uma ideia de que Deus errou no plano de quem ele quis colocar no governo. Porque a Bíblia diz que Deus coloca reis, destitui reis. A gente vê que Deus levantou Nabucodonosor para brigar com o teu povo, porque o teu povo tinha rebeliado contra Deus, e Nabucodonosor foi a vara de Deus de justiça para punir o povo que tinha transgredido a lei de Deus. A gente vê que Deus depois levantou Ciro da Pérsia para destruir o povo babilônico, e Ciro da Pérsia não era crente, mas ele deixou com que o povo andasse e servisse ao Senhor conforme os mandamentos prescritos. O que a gente deve entender é que, independente do homem que está lá, não fugiu do plano de Deus e nem do plano da salvação. Deus não erra na história e jamais errou. Quando a gente fica indignado com a situação, é a mesma coisa da gente dizer que a gente está indignado com o decreto que Deus ordenou. E Deus não erra em suas ordenanças. Se Deus levantar um homem ímpio que vai buscar severidade à sua igreja, que vai maltratar a sua igreja, para que a sua igreja seja purificada, que os crentes busquem mais o seu Criador, que os salvos se santifiquem mais e que os sujos se sujem mais. Mas se Deus levantar um homem também que possa ser ímpio, mas que deixar a igreja trabalhar conforme os mandamentos do Senhor, é porque o Senhor tem abençoado o seu povo no meio da calamidade e no meio da aflição. O que eu vim trazer para vocês é que vocês acalmem o seu coração mediante aos problemas que estão nessa vida. Significa que a gente deve se deleitar em Deus e buscar a Deus. E em segundo lugar, o que eu queria expor é porque a maioria das pessoas dizem que prezam Deus, família e a pátria. Primeiro conceito, Deus. A maioria das pessoas que fazem, eu não estou dizendo que não tem cristãos lá, mas a maioria não são crentes. Uma pessoa que busca Deus é somente uma pessoa que crê em Cristo Jesus, que se converteu dos seus maus caminhos, que crê em Deus, não apenas um Deus que pode reger uma nação, mas um Deus que rege um coração, escreve a sua lei e os seus mandamentos lá. É um Deus que não está apenas na boca, mas também está no coração. E a maioria das pessoas lá são pessoas mentirosas, faltosas. Eu não estou falando somente das pessoas que fazem uma busca pela política saudável. Isso não é errado, mas o que eu estou tentando mostrar é as exposições que estão acontecendo. Porque Deus, ele só é revelado na sua santa palavra. A maioria das pessoas que dizem que querem Deus, nem buscam a Deus, não oram, não tem tempo de vida com Deus, não tem uma vida prática com Deus, tomam suas próprias decisões e nos seus caminhos errantes começam a se culpar ou culpam até Deus pela trajetória das suas vidas, mas eles são responsáveis. A sabedoria de Deus não anula a responsabilidade humana. E segundo lugar, quando a gente fala de Deus e em segundo lugar a gente fala de família, a maioria das pessoas que dizem que preservam a família são pessoas que não preservam nada, são pessoas que estão no terceiro, quarto, quinto casamento, são pessoas que não assumem seu compromisso de paternidade ou de maternidade, não tomam posições de pais na vida ou de mães, que não preservam a família. Estão ali a maioria das pessoas tentando preservar a sua vida financeira, o seu lucro, a sua empresa, o seu bem-estar, e não há uma busca de toda a nação em busca da vontade de Deus. E em terceiro lugar, resumindo tudo, o que eu queria mostrar para vocês é porque o primeiro vem Deus, preserva a família e a pátria. Primeiro, a gente deve entender que a gente sim deve se expor diante das coisas ruins que acontecem nesse mundo, mas quando alguém sobe no poder, nós devemos orar pela aquela pessoa para que a igreja vá bem e que essa pessoa rege o mundo de uma forma branda e que traga alegria e paz no meio das tribulações deste mundo. Mas a Bíblia fala que a nossa pátria não é daqui, a nossa pátria ela é celestial.
A Bíblia fala que unidos com Cristo agora nós somos novas criaturas. A Bíblia mostra que nós somos descendentes de uma nação onde nós não nascemos. Nós somos cidadãos do céu. Ninguém nasceu no céu, mas agora nós temos uma paternidade que é celestial. E agora nós não precisamos olhar apenas para o pão da terra, mas nós buscamos agora o pão do céu. É por isso que nós acalmamos o coração no tempo das dificuldades deste mundo. Então, é bom lutar pelos nossos ideais, conceitos, mas a gente tem que entender que a gente deve primeiro buscar a Deus e confiar na sua santa vontade. Nada escapou da mão do Todo-Poderoso. E por último lugar que eu queria dizer, a gente vê uma nação que busca uma profetização, palavras... lança palavras ao vento que dizem que são decretos. Primeiro, o homem na sua sã natureza pecaminosa, ele não tem autoridade de decretar ou declarar nada. Nós não temos essa capacidade e nem legalidade, porque o Senhor não otorgou isso a nós. Quem decreta alguma coisa é o Senhor. E muitas pessoas decretaram, falaram: eu decreto que isso vai acontecer, eu decreto que o Senhor já colocou isso, toma posse, não sei o que. E a gente vê que a maioria dessas coisas que as pessoas falaram não aconteceram. E a Bíblia fala que quando você profetiza e não acontece, você é um falso profeta. E eu queria saber que dessas pessoas que profetizaram, disseram tantas coisas e não aconteceram, será que nós esquecemos que elas não foram usadas por Deus, mas sim pela sua carne, para que elas fossem conhecidas e que não Deus fosse conhecido na vida delas? Porque elas não profetizaram conforme a vontade do Senhor. Elas profetizaram de um coração enganoso, por isso não se cumpriu a palavras delas, porque não veio com uma palavra que veio do céu para a terra, mas veio de um coração enganoso, pensando nas coisas terrenas. Não faça isso. Busque a Deus e a sua santa palavra. Deleite no Senhor, Ele tem prazer em cuidar de você. Olhe para a cruz de Cristo e espere que o Senhor é seu Salvador. Confie nele, porque Ele é poderoso, e aquele que começou uma boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Não se turbe os vossos corações. O próprio Jesus disse isso: crê em Deus e também em mim. A casa de meu Pai é muitas moradas. Aqui nessa terra nós somos peregrinos e forasteiros. Nós devemos executar o nosso papel como cidadãos, mas em primeiro lugar nós somos cristãos e não devemos viver pela carne e nem pelo que vemos, mas viver pela fé, porque um dia vamos vê-lo como Ele é.